Olá, pessoal. Para encerrar o nosso semestre letivo de Direito Constitucional 3, falta falarmos sobre as súmulas vinculantes, como são elaboradas as súmulas vinculantes e a sua natureza e o que a distingue das demais súmulas que são proferidas pelos tribunais. Então, nós vamos falar nessa aula, nosso capítulo 13 e último capítulo, sobre a súmula vinculante. Antes de falarmos propriamente sobre o Instituto da Súmula Vinculante, precisamos lembrar um pouco sobre a jurisprudência. A jurisprudência, que vocês conhecem já do estudo da teoria geral do direito, é uma fonte do direito conhecida como as decisões reiteradas dos tribunais. Então, jurisprudência é o entendimento firmado por um tribunal judiciário após a prolação de decisões com igual interpretação sobre a mesma questão jurídica, objeto de ações originárias, incidentes processuais e recursos que são levados a julgamento e, por conseguinte, a apreciação do poder judiciário competente. Então, jurisprudência é o conjunto de decisões, é o conjunto de entendimentos firmados por um tribunal judiciário competente ao longo de ações originárias, incidentes processuais e recursos que são levados à apreciação dos tribunais competentes. Então, todos os tribunais têm a sua respectiva jurisprudência. E essa respectiva jurisprudência pode ser consolidada em um enunciado. Esse enunciado vai passar a integrar a súmula da jurisprudência predominante de cada corte judiciária. Então, a jurisprudência é o entendimento. O enunciado é um dos entendimentos pacificados por aquele tribunal e que passam a constar de um enunciado sumular ou que passam a fazer parte da súmula da jurisprudência predominante de um determinado tribunal. Então, a jurisprudência é a fonte do direito. A súmula é o conjunto da jurisprudência predominante de cada tribunal. E o enunciado é uma expressão específica daquele determinado tribunal a respeito de um determinado assunto e que no jargão jurídico, no jargão forense, é chamado de súmula. Então, quando nós falamos, por exemplo, da súmula vinculante número 13, nós estamos, na verdade, falando do enunciado número 13 da súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Súmula significa um resumo. Súmula significa um conjunto de informações. Então, a súmula da jurisprudência predominante é a lista de todos os enunciados que um determinado tribunal considera relevante para esclarecer o entendimento que já é firmado por aquela respectiva corte. Então, quando nós falamos da súmula X no jargão forense, nós estamos falando, na verdade, do enunciado número X da súmula da jurisprudência predominante do respectivo tribunal. Os enunciados, que são no jargão forense as súmulas, eles só podem ser aprovados quando a interpretação que é conferida a uma determinada questão jurídica tiver o apoio da maioria absoluta do plenário, do órgão especial ou da respectiva seção especializada de cada tribunal. Então, o enunciado sumular, o enunciado número tal da súmula da jurisprudência predominante de um determinado tribunal, vai se revelar numa interpretação que é conferida por pelo menos a maioria absoluta do plenário ou do órgão especial do respectivo tribunal. Assim como cada tribunal, como os tribunais superiores, os tribunais regionais e até os tribunais de justiça, também o STF tem competência para elaborar a própria súmula da jurisprudência predominante, ou elaborar os próprios enunciados da súmula da jurisprudência predominante do STF, e também
para editar enunciados sumulares que devem ser aprovados também pela maioria absoluta dos ministros do Supremo, ou seja, por no mínimo 6 ministros do Supremo. Então, tudo que nós falamos até agora também se aplica ao Supremo Tribunal Federal. E essa regra de aprovação dos enunciados sumulares no STF está lá no artigo 102, caput, e parágrafo 1º do Regimento Interno do STF. Então, além dos enunciados sumulares, que, à semelhança de todos os outros tribunais, o Supremo Tribunal Federal pode editar, existe uma súmula, ou existe um enunciado sumular, uma espécie de um enunciado que somente o Supremo Tribunal Federal pode editar, que é a famosa súmula vinculante, ou enunciado vinculante. Essa inovação foi trazida pela Emenda Constitucional número 45, que conferiu ao Supremo Tribunal Federal e somente ao STF a competência para aprovar esses enunciados sumulares vinculantes sobre questões constitucionais que já estão pacificadas no STF, com o apoio, pelo menos, de 2/3 dos ministros do STF. Então percebam que o quórum de aprovação de um enunciado vinculante é diferente do quórum de aprovação de um enunciado comum. O enunciado comum demanda aprovação por maioria absoluta, ou seja, no mínimo 6 ministros do STF. Já o enunciado sumular demanda aprovação por no mínimo 8 ministros, ou 2/3 dos ministros da Suprema Corte. É a regra do artigo 103-A da Constituição de 1988. A Emenda Constitucional 45 trouxe essa nova redação ao artigo 103 da Constituição, elencando uma série de novos artigos seguidos de letras para evidenciar novos artigos sem que saísse da ordem do texto original da Constituição, e essa regra da súmula vinculante ou do enunciado sumular vinculante está lá no artigo 103-A da Constituição da República, que nós vamos fazer a leitura agora. Então acompanhem comigo. Artigo 103-A da Constituição da República de 1988. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então vejam que a previsão da súmula vinculante, que está no artigo 103-A da Constituição, exige a aprovação por no mínimo 2/3 dos membros do STF e é consubstanciada nas decisões reiteradas do STF acerca de matéria constitucional e que tornam o efeito dessa súmula vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Então, os enunciados da súmula do STF podem ser comuns ou vinculantes. Os enunciados comuns servem como orientação jurisprudencial ou um mero aconselhamento, porque eles não são de natureza obrigatória. Então, é juridicamente possível uma decisão judicial contrária ao enunciado sumular do STF, tanto pelos juízes de primeiro grau, quanto por qualquer outro tribunal do Poder Judiciário brasileiro. Diferentemente, é o enunciado vinculante. Os enunciados vinculantes aprovados pelo STF na forma do artigo 103-A, que nós acabamos de ler, e na forma da Lei 11.417 de 2006, que é a lei federal que regulamenta e disciplina a edição das súmulas vinculantes,
são de observância obrigatória. Então, os enunciados vinculantes são de observância obrigatória pelos juízes, pelos tribunais e pela administração pública direta e indireta em todas as esferas. Então, diante dessa obrigatoriedade do enunciado vinculante aprovado pelo STF, um eventual desrespeito ao conteúdo dessa súmula vinculante pode ensejar a propositura de uma ação de natureza constitucional que nós já estudamos, que é a reclamação constitucional. Então, uma das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional, como nós já estudamos ao longo do nosso semestre, é o desrespeito, tanto por órgão do Poder Judiciário quanto por órgão da administração pública, ao enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal. É necessário afirmar, contudo, que os enunciados da súmula do STF só têm efeito vinculante e erga omnes quando eles são aprovados com a observância do procedimento lá do artigo 103A, que é o mesmo procedimento repetido pela Lei 11.417 de 2006. Só serão enunciados vinculantes e, portanto, com efeito erga omnes, caso aprovados de acordo com o procedimento lá do artigo 103A da Constituição. Quanto ao procedimento especial previsto pela Lei 11.417 e pelo artigo 103A da Constituição, assim como por todos os artigos pertinentes do regimento interno do STF, são exigidos o cumprimento de duas exigências, de dois requisitos para que o enunciado da súmula da jurisprudência dominante ou predominante do STF seja considerado um enunciado vinculante. O primeiro, como eu já disse a vocês, é o quórum qualificado de 2/3 dos ministros, no mínimo, para que um enunciado seja aprovado como vinculante pelo STF. E o segundo requisito é que esse enunciado deve ser fruto de reiteradas decisões em matéria constitucional, especificamente sobre a validade, a interpretação e a eficácia das normas que causam a controvérsia atual nos órgãos do Poder Judiciário e no Poder Executivo. Então, não é qualquer julgamento procedido pelo STF que vai ocasionar o surgimento de uma súmula vinculante. Afinal de contas, o objetivo da súmula vinculante é pacificar de forma vinculativa um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, são exigidas reiteradas decisões do STF para que seja proposta a elaboração de uma súmula vinculante. E agora vejam que esse assunto que eu vou dizer para vocês agora é muito importante. O enunciado vinculante, ele pode ser aprovado em qualquer decisão proferida pelo STF, tanto em controle difuso de constitucionalidade, quanto em controle concentrado de constitucionalidade. Então, a súmula vinculante pode resultar de casos analisados pelo STF, no caso concreto, tanto em sede de controle difuso de constitucionalidade, quanto em caso de controle concentrado de constitucionalidade. Então, nós estamos diante de uma verdadeira função legislativa do Supremo Tribunal, que ou em controle difuso ou em controle concentrado pode propor a criação de uma súmula vinculante para pacificar determinada matéria de natureza constitucional, que é objeto de análise recorrente pelo STF. E uma última observação: em regra, o enunciado vinculante tem eficácia imediata. Então, via de regra, a súmula vinculante tem eficácia imediata, tão logo publicada no Diário Oficial da União. Mas, assim como os efeitos das demais decisões em controle concentrado de constitucionalidade, como nós já estudamos, o STF pode, mediante a votação de 2/3 dos ministros, modular os efeitos vinculantes da súmula para que só passe a valer
após um determinado tempo. Claro que isso depende de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Então, a modulação dos efeitos da súmula vinculante também é possível mediante a votação de, no mínimo, 2/3 dos membros do STF nesse sentido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso semestre. Como eu disse a vocês lá na nossa primeira aula, Direito Constitucional 3 não é uma disciplina fácil, é uma disciplina que envolve conceitos tanto de processo quanto de matéria constitucional material. Então, alguns professores até chamam a nossa disciplina de processo constitucional, que eu não discordo desse nome, mas eu tenho certeza que exigiu ao longo do semestre de vocês uma dedicação maior, e como sempre, assim como foi na disciplina que nós estudamos anteriormente, foi um prazer trabalhar com vocês, ainda que remotamente, nesse nosso primeiro período de 2020. Espero que nós nos encontremos futuramente e estou sempre aberto a sugestões, a reclamações e a observações acerca do conteúdo estudado. Ok? Um abraço, pessoal. Boas férias para vocês.